Então, sejam muito bem-vindos, vindas, em mais uma das nossas reuniões de sábado, que envolve o grupo de pesquisa, que envolve o pessoal da especialização, envolve o pessoal do mestrado, pessoal da graduação, das pesquisas de iniciação científica, das pesquisas de extensão, ou seja, de todo o nosso pessoal. Então, nós temos muita gente participando, hoje tem gente que aos poucos vai entrando também, nós temos a pesquisa, nós temos a extensão, a Carol também está fazendo parte do nosso projeto de extensão, em outro momento também nós compartilharemos, nós temos também a Tânia, várias pessoas, enfim, já nem me lembro mais, um povo enorme, né? Então, eu quero acolher vocês com muito carinho em mais um encontro nosso de sábado, dizer que, apesar de tudo, das loucuras, a gente continua trabalhando com muitas pesquisas mesmo. Só para dar uma pequena palha para vocês, a professora Clarice Traversini, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fizemos uma reunião agora, sexta-feira, ela está criando um grupo de pesquisa, enfim, porque ela quer submeter um projeto, e aí eu queria saber das pesquisas que nós estamos realizando, e aí eu fiz parte, falei um pouco, e interessou muito a nossa pesquisa das mídias digitais que nós estamos trabalhando, então provavelmente a gente vai se integrar cada vez mais aumentando esse grupo. Como é muito recente ainda, a gente está organizando, também vou falar com o grupo, para a gente poder participar e poder estreitar os nossos laços com diversas instituições. Então, isso é só para dizer para vocês que, apesar de tudo, a gente está trabalhando e que estamos fazendo muita coisa e faremos muito mais ainda. E todo mundo junto, né, com o nosso grupo, que é um grupo que tem crescido, já estamos com 31 pessoas participando, e realmente é um sucesso. E agradeço muito a presença de vocês, muito depositarem a confiança em nós, para que a gente possa trabalhar juntos. E nessa acolhida que eu quero fazer com vocês, eu nunca vou deixar de trazer as poesias, porque faz parte da vida da gente um momento poético. Quero trazer, então, para nós, uma poeta. Eu não sei se já ouviram falar, infelizmente ela faleceu muito cedo, a Ana César. A Ana Cristina César, ela se chamava, muitas vezes, assim, Ana Cristina César, ou Ana C. O nome dela era Ana Cristina Cruz César, e ela nasceu e faleceu no Rio de Janeiro. Ela nasceu em 2 de junho de 1952 e faleceu em 29 de outubro de 1983. Nos deixou muito cedo, infelizmente. Ela é crítica literária, poeta, professora e tradutora brasileira, conhecida, então, em muitos lugares. Ela é considerada ainda como um dos nomes da geração mimeógrafa, não sei se vocês já ouviram falar, que era aquela poesia distribuída aí nessa época de 70, mais ou menos, por meio de impressão mimeógrafo, né? É aquela chamada poesia marginal. Né? Aí o xerox, ou a fotocópia, não era tão difundida naquela época. Eu acho interessante esses dias, assim, o mimeógrafo, né, que na verdade o mimeógrafo já trazia as folhas esterilizadas, porque elas eram impressas a partir do álcool, né? Não sei se você sabe, havia todo um processo de impressão que era manual, né? A folha ia passando, tinha
uma fita, assim, que é uma espécie de uma almofadinha que a gente botava álcool e tinha a folha, né, a matriz do mimeógrafo que vinha a tinta. Então, o álcool em contato com aquela tinta fazia com que fosse impresso na folha, né? Isso se usa até hoje. Eu quero dizer para vocês que o mimeógrafo está aí e tem sido ainda muito utilizado. E o pessoal disse que era a primeira droga que as crianças experimentavam, que quando chegava a folha, o pessoal ficava cheirando aquela folha, não é verdade? Era isso, né? Então, a Ana Cristina faz parte dessa geração, né? Uma geração bem importante, também da chamada poesia marginal. Em 2016, postumamente, a obra, então, uma obra com a historiografia literária brasileira, ela foi homenageada, então, postumamente, na importante Festa Literária Internacional de Paraty, né? O Plínio Marcos fez isso, é verdade, Antônio. Então, essa é a Ana Cristina César, e eu gostaria de compartilhar com vocês duas poesias dela. A primeira é Dias não nos dias. Chora-se com a facilidade das nascentes, nasce-se sem querer, de um jato, como uma dádiva. As primeiras virações vi corações trefugindo todos. Ninguém soubera antes o que havia de ser, não bater as pálpebras em monocorde. De pendurada num raminho de um fogáceo arborescente, deixava-se ir, muda, feito uma coisa última. Essa poesia da Ana Cristina César está publicada numa obra de 2013 pela Companhia das Letras e chama-se Poética. E trago também uma outra poesia dela, chama-se Poesia, e está publicada num livro antigo, da editora Brasiliense, não sei, o Antônio deve lembrar, os mais da minha idade devem lembrar. A editora Brasiliense é uma importante editora que, infelizmente, acabou fechando as portas, né, como tantas outras. Ok. Está cortando o áudio, Morgana? Vou falar mais devagarinho, talvez. Todos estão com o microfone fechado, quem sabe a gente fecha as câmeras também. Talvez ajude. Ok. Então, o livro de qual a poesia eu vou, então, compartilhar, chama-se Teus Pés. Jardins inabitados, pensamentos, pretensas palavras em pedaços. Jardins ausenta-se a lua figura de uma falta clara que recua. Ausência frequentada sem sério, céu que recua sem pergunta. Então, começamos hoje com poesias, duas poesias de tarde, de pesquisa. E hoje, então, eu tenho a satisfação de trazer para vocês e compartilhar com vocês duas pesquisas. Primeiro, nós começaremos com a Bárbara, que trará para nós a pesquisa sobre a Fundarte, né? A Fundarte e o ensino de música na região do Vale do Caí, Rio Grande do Sul. Mas eu quero apresentar a Bárbara primeiro. Quem é a Bárbara? Bárbara Cecília Spohr. Atualmente, ela é graduanda em bacharelado em História pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, de Montenegro. E é graduanda também em Música, licenciatura. Participa de atividades, então, do nosso grupo de pesquisa, onde realiza pesquisas na área de educação musical. Ela foi monitora de História da Música 2 na UER, Ação Comunitária na Fundarte. Ela administra oficinas, agora está parada, né, de violão em escolas do ensino fundamental em Montenegro. Ainda cursa violão no curso básico de música na Fundação Municipal de Montenegro, que é o foco da nossa pesquisa. Então, é com satisfação que eu apresento a Bárbara para vocês e passo, então, para ela agora esse momento de apresentação. Em algum momento também eu vou ajudá-la, vou também fazer alguns comentários. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda e estamos para te escutar agora.
Obrigada, prof. Boa tarde a todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então tá ótimo. Eu vou fazer aqui a apresentação, vamos ver se eu consigo fazer, que eu nunca fiz. Aí qualquer coisa vocês me ajudem, tá? Pessoal, o que vocês estão vendo que eu não estou sabendo? Alguém? Peraí. Desliga o microfone. Boa! Adorei seu trabalho. A interferência ficou ótimo. Isso me lembrou muito o saudoso Alexandre Birnfield com os experimentos com o liquidificador. Gente, o que está acontecendo? A Bárbara, isso foi uma interferência alienígena. Não, experimento de música concreta. Isso, olha só, isso é o impacto da Fundarte na educação musical. A Fundarte está influenciando as galáxias agora. Gente, o que aconteceu? Eu não sei de nada. Prof, tu consegue apresentar aqui o PPT, que eu não estou conseguindo fazer. Tá. Me manda por e-mail que eu posso colocar a apresentação. Consegue mandar para o Marcos? Consigo. Marcos, me passa o teu Gmail ou teu e-mail. marcosguarani@gmail.com. Peraí. É Guarani, tá? Errado ali. Isso. Sorry, pessoal. Isso. Enquanto isso, Antônio, eu vi que tu puseste ali no chat, achei muito interessante, que tu tens toda a obra aí da Brasiliense. Depois compartilha com a gente. Eu não sei como é que a gente faz isso. Tem como compartilhar? Já está aí o link para vocês e mandei também para o teu WhatsApp. É só abrir e vocês têm coleção inteira da Primeiros Passos, da Brasiliense. Tem muito tempo, inclusive, se não me engano, tem um livro sobre poesia marginal. Acho que você falou isso há pouco, né? Exato. Que ótimo. Tem a música independente também, o rock independente dos anos 80, que foi feito até pelo Gil Nuno Vaz. Interessante, vale a pena ver. Me ajudou muito. Perfeito. Me ajudou muito. Muito obrigada, excelente. Por nada. É o segundo ali, tá, Bárbara? Isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma coisa. Vamos ver. Mas manda para o Marcos. Sorry, pessoal. É que eu nunca fiz isso. Amor, a gente está aprendendo. Todo mundo aprendendo. Olha só. Então, se der, vamos para a ficha. Tá? Vamos. Tá indo? Tá apresentando aqui, tô vendo.
Então tá. Então toca a ficha, amor. Vocês estão me ouvindo bem? Chegou. Qualquer coisa, tu fica Ok, aí a então. postos. Ok, tá na mão. Certo. Então, vamos começar, pessoal. Então, eu sou a Bárbara Cecília Spor, tá? Sou, então, como a prof falou, sou graduanda de licenciatura em música da UERGS e também faço parte, então, do grupo Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Hoje eu trago aqui para vocês apenas o início dessa pesquisa, tá? Ela ainda não começou, digamos assim, mas já começou. E a titulação dela é, então, a Fundarte e o ensino da música na região do Vale do Caí, Rio Grande do Sul. Pode passar. Então, isso. Para que eu comece a apresentar esse projeto de pesquisa, eu preciso fazer um pequeno adendo historiográfico para vocês, para falar um pouco sobre o que é a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Muitos de vocês já sabem, muitos de vocês já conhecem, mas eu vou fazer mesmo assim aqui esse adendo, tá? A história, então, da Fundarte remonta 1959, mais especificamente 2 de julho de 1959, quando, então, o prefeito Hélio Alves de Oliveira deu a partida para a construção dessa fundação, que na época ainda levou o nome de Conservatório de Música de Montenegro, né? Junto com uma parceria da Escola Normal São José, uma escola que ainda hoje está exercendo a sua função, né? Ela ainda é uma importante escola. Então, essa parte organizacional e administrativa da fundação ficou, então, por parte da escola. E a questão financeira, então, foi toda da prefeitura, tá? Houve um período de 59 a 62 que as atividades não ocorreram. E elas só começaram a ocorrer então, em 62, com 2 cursos apenas. Com mais cursos, então, eram os cursos de piano, violino, acordeon, instrumentos de sopro, canto, teoria musical e solfejo, tá? Devido às questões financeiras, então, de 64 a 73 não houveram atividades, as portas foram fechadas, e em 73, já com o prefeito Roberto Ataíde Cardona, que a fundação teve as suas portas abertas de novo, em 73, isso, e aí sim, com apenas 2 cursos, que foi piano e teoria musical, com 2 professoras, Renata Tomás e Terezinha Petri Cardona. Né? Em 76, ainda o conservatório abarcou mais uma área das artes. Né? Antes era só a música e agora teve ainda o incremento do balé, que foi incorporado às disciplinas ofertadas pelo conservatório. De 82 a 83, então, foi um processo de transição, que a fundação, então, agora se tornou fundação mesmo, ela saiu do conservatório para ser uma fundação, e isso foi oficializado em 84, então, com seus diversos conselhos administrativos, né, que agora fazem parte da fundação mesmo, e aí a questão financeira continuou sendo ainda, em maior parte, do município, né, da prefeitura. Também tem participação muito importante das empresas que estão situadas em Montenegro, que fazem doações, que fazem projetos, que ajudam e incentivam a cultura e a Fundarte, né? E também o pagamento de mensalidades dos alunos, né? Uma coisa agora que é inegável é a relevância da instituição para a difusão e o desenvolvimento da arte e da cultura, não só como uma escola de arte, que tem as 4 áreas juntas, e que isso não é algo muito comum na comunidade, nas cidades mais interioranas. Então, nós temos as 4 áreas: artes visuais, dança, música e teatro,
interligadas. Então, não só isso faz esse desenvolvimento e a difusão da arte e da cultura, mas também as milhares de apresentações que a Fundarte promove durante o ano e que vem promovendo há muito tempo. Então, esse acesso a essa cultura não só é para jovens adultos, mas ela também atinge as maiores idades, como também as crianças a partir dos 3 anos, né? Esse reconhecimento que ela tem, tanto pela qualidade de ensino que ela fornece nos cursos básicos, mas também por 2 eventos que são conhecidos nacionalmente e internacionalmente, que são o Festival de Música de Montenegro, que comove toda a comunidade artística, que tem apresentações das bandas daqui, que tem principalmente apresentações dos alunos da Fundarte, e também o Seminário Nacional de Arte e Educação, que é um seminário que favorece tanto estudantes, quanto professores, quanto produções assim, de eventos e tudo mais, como também a comunidade montenegrina, né? Então, vem palestrantes de diversas partes do país, como também internacionalmente, né? Para fazer palestras, workshops, oficinas, diversas questões voltadas à arte e à educação também. Pode passar, prof. Uma coisa que eu não falei, mas é muito importante falar, que principalmente justifica a nossa estada aqui hoje nessa reunião, é que em 2002 a Fundarte fez um convênio com a UERGS, né, que então, desde 2002, vem exercendo a licenciatura, né, nas 4 áreas. Então, é uma espécie de carreira toda acadêmica, que tem curso básico na Fundarte, depois a UERGS com as licenciaturas, e depois também uma tentativa de resgatar essas pessoas que passaram por toda essa trajetória e também entram no corpo docente da Fundarte. Então, outro dado muito importante é que os professores da Fundarte, hoje, muitos deles iniciaram a sua trajetória lá no curso básico da Fundarte, né? Então, entra na Fundarte, vai para uma universidade e volta para a Fundarte também, né? Como profissional daí, né? E isso também muito se dá ao UERGS, então, e que em 2010, então, se desvinculou, né? Agora a UERGS é uma coisa, a Fundarte é outra, apesar de estarem no mesmo lugar, né? Agora sim, então, pode passar, prof. Prof. Então, as questões dessa pesquisa são: qual a história da Fundarte no que diz respeito ao ensino da música e a contribuição para a construção da cultura musical na região do Vale do Caí? Qual o tipo de ensino de música que a Fundarte oportuniza à comunidade ao longo dos anos, incluindo o ensino de instrumentos musicais e do aprendizado musicológico? Quais os professores de música que atuaram na Fundarte, incluindo o ensino de instrumentos musicais e aspectos musicológicos? Quais os grupos musicais que a Fundarte constitui ao longo dos anos, bem como os atuais? Quais as apresentações musicais ocorridas na Fundarte ao longo dos anos? Pode passar, prof. Então, o objetivo geral é investigar o impacto causado pela Fundarte no desenvolvimento da educação musical na região. Pode passar. Então, a nossa pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa, né? Que a nossa ideia não é apresentar dados a respeito dos alunos que fazem parte da Fundarte, das pesquisas que foram feitas pela Fundarte. Não é essa a ideia. A nossa ideia é fazer uma descrição do que é a Fundarte mesmo e do que ela realmente faz na comunidade, né? Coisas importantes
que a gente quer pesquisar, que são coisas que a comunidade viveu na Fundarte. As fotografias da Fundarte, as matérias que foram publicadas nos jornais, coisas que as pessoas têm da Fundarte. E por isso a gente tem uma página no Facebook, também, feita pela professora Cristina, que se chama A Música na Região de Montenegro, que é justamente para isso, para coletar essas experiências, essas vivências das pessoas que tiveram parte da Fundarte e Montenegro, né? E por isso, então, se justifica a pesquisa documental, que a pesquisa documental é exatamente isso, né? Não é só pegar aquilo que foi publicado e fazer algum trabalho em cima do publicado mesmo, mas não, a vivência e a experiência das pessoas também, né? Então, a técnica para a coleta de dados é a análise de conteúdo, proposta por Moraes, então, que vai abarcar 5 perspectivas que vão ser trilhadas, né? Que é, primeira coisa, saber o que se tem, tanto dos materiais das pessoas, quanto o que foi publicado, tanto o que tem de foto, relatórios, essas coisas assim. Depois, a preparação dessas informações, catalogações dessas coisas. Tem tanta coisa de música, tem tanta coisa de dança, tem tanta coisa da Fundarte em si, né? E depois, então, uma análise desse material e dessas categorias para descrever e interpretar essas questões, né? Pode passar, prof. Então, o nosso referencial teórico, ele ainda está sendo construído, justamente por ser uma pesquisa bem inicial ainda. Então, nós temos 3 obras que são principal foco, assim, porque contam da Fundarte mesmo, assim, e de Montenegro, que é a música na região de Montenegro, que é da professora Cristina, que foi uma pesquisa dela, que tem composições que foram feitas por montenegrinos, que tem composições que remetem à Fundarte, que fala da Fundarte, que fala de Montenegro, né? Essa publicação, então, é de 96. Temos também Montenegro de Ontem e Hoje, que são 2 volumes que falam da história de Montenegro, pela dona Maria Eunice Miller-Kautmann. E também nós temos o Montenegro Centenário, de Hélio Alves de Oliveira, que também conta um pouco da história de Montenegro. E aqui a gente está bem aberto, assim, a sugestões de vocês, sei lá, a gente sabe que também vai precisar de coisas de outras disciplinas, como a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia, que vão dar esse embasamento para a nossa pesquisa, para interpretar, de fato, essa questão social que é a Fundarte, né? Então, a gente está bem aberto, se vocês tiverem sugestões, por favor, contribuam. E é isso, pode passar, prof. Bom, aqui, então, nós temos um plano de trabalho. Essa pesquisa, então, teoricamente, iniciaria em agosto e terminaria em julho do ano que vem, duraria 1 ano. Então, leituras, análises e sínteses do texto são feitos em agosto, setembro, outubro, novembro, janeiro e março. E isso a gente faz sempre, né, durante a pesquisa. Redações parciais dos textos, feitas de 2 em 2 meses, sempre. A organização de materiais para a coleta de dados de pesquisa, então, em setembro e em outubro. A coleta de dados de novembro até fevereiro. A redação do relatório final vai ficar, então, em maio e junho. E a entrega do relatório final em julho. E a elaboração e submissão de artigos científicos com os resultados da pesquisa, então, em junho e julho. Pode passar, prof. Ele foi, mas... Travou? Aí, agora vai. Enfim, aí a gente traz uma reflexão preliminar aqui, que é, considerando-se, então, a existência, da docência em música por parte da Fundarte há muitos anos e em inúmeras frentes, como, por exemplo, eu vivi a minha
infância inteira ouvindo falar da Fundarte e vendo a trajetória de amigos meus na Fundarte, e eu sempre tive muita vontade de estudar na Fundarte, justamente por essa relevância e esse nome que a Fundarte construiu, né? E hoje eu finalmente consegui estudar lá desde 2018 e desempenhar o papel nesse projeto que é a Ação Comunitária, que também tem apoio de empresas de fora, né? Que é descentralizar a arte, não só no prédio da Fundarte, mas também nas comunidades inferiores, né, interioranas, na verdade, mais pobres, para que a gente possa fazer esse trabalho melhor ainda, né, e levar mais ainda o nome da Fundarte com a gente. Enfim, e o resultado dessa pesquisa, então, possibilitarão, né, os resultados, a análise da importância da existência de instituições como esta, e que se dediquem ao ensino, à pesquisa, à divulgação da cultura musical nas localidades, além de reafirmar a música e a educação musical como campo de estudo, área de conhecimento e atuação profissional. Então, aqui nós temos 3 frentes. A frente que eu já comentei sobre essa construção da docência em música, né? E o que é, então, reafirmar essa disciplina que é a música e a educação musical, e como ela estuda e o que ela estuda, e principalmente mostrar que a gente está numa atuação profissional, que a gente também escreve, que a gente seleciona, que a gente é professor e que a gente também pesquisa sobre o que a gente faz, né? Então, é mais ou menos essa reflexão preliminar que eu trago aqui. Pode passar, prof. Aqui as minhas referências e o meu muito obrigado por me ouvirem. Estou completamente aberta a questionamentos, a dicas, a dúvidas e a críticas também. Então, muito obrigada por me ouvirem. Muito bem, dona Bárbara. Muito bem, muito obrigada. Deixa eu tirar aqui. Agora eu vou fechar aqui o meu microfone e deixar vocês falarem. Mas tu fica e a gente vai conversando. Antes de abrir para vocês, porque é extremamente importante, então agora a fala, como diz o Antônio, os pitacos, precisamos muito desses pitacos aí de vocês. Eu quero, antes então de passar a palavra, agradecer imensamente a apresentação da Bárbara, já dar os parabéns, foi uma excelente apresentação. E esse também é o momento de nós experienciarmos essas falas de algo que é para nós individualmente, ou eu e ela, né, no caso, mas agora abrir para vocês. Mas antes disso, quero dizer assim, que é uma satisfação, então, ter hoje a apresentação deste projeto, que deverá já agora, então, ter início, e é uma satisfação dizer algumas coisas sobre ele. Esse projeto, ele foi elaborado aí no final do ano passado, e a gente sempre tem a abertura de editais na UERGS para submissão de projetos de iniciação científica, de pesquisa, né? Os quais a gente submete para conseguir bolsas, né? Principalmente bolsas de iniciação científica que são destinadas aos nossos estudantes. Eu sempre faço isso, tem vários integrantes daqui que já participaram de iniciação científica comigo. E eu fiz. E o ano passado e esse, eu estou numa perspectiva de retomada de algumas pesquisas ou algumas temáticas de pesquisas que eu tinha feito anteriormente e que algumas coisas tinham ficado na minha cabeça, mas não tinha posto em desenvolvimento. Essa pesquisa é um exemplo, né? A Bárbara mencionou anteriormente, né, uma pesquisa minha, que é essa aqui, a música na Rio de Montenegro, que gerou esse livro, lá pelos idos de 1990, quando eu dei encaminhamento a essa publicação, que foi uma pesquisa lá de 1988, para vocês terem uma ideia, isso faz muito tempo,
E várias coisas ficaram na minha cabeça, uma delas era fazer uma pesquisa específica sobre a Fundarte. E isso foi maturando durante muitos anos, e aí eu comecei a me dedicar mais a um outro tipo de pesquisa da educação musical, que também eu não larguei, e que é importante. E aí, no final do ano, eu elaborei o projeto e submeti ao edital. E a gente recebeu, não faz muito tempo, as avaliações, isso é encaminhado para avaliadores ad hoc, que eu não sei nem quem são, mas nem devo saber, é melhor não saber mesmo. E aí, eu fiquei muito, muito feliz com a avaliação do projeto, né? E outra ocasião, até compartilhei com vocês isso e vou retomar. Eu acho que é importante para a nossa área a gente entender que também a gente tem trabalhos que podem levar adiante os nossos anseios. Esse trabalho, ele foi o que ganhou a maior nota, não só na área das humanas, ele ganhou a melhor nota em toda a universidade. Ele foi o primeiro projeto dentre ciências humanas da vida, ciências da vida, ciências exatas e humanas, né? Então, nós ganhamos do pessoal das exatas e ganhamos das ciências da vida, né? Em uma época de Covid, né? E foi muito elogiado, e principalmente porque a Fundarte, ela é uma instituição extremamente importante, extremamente reconhecida, e precisa que essa história seja contada. Então, submetemos o projeto, pedi 2 bolsas, tinha direito a 2 bolsas, e ontem, então, veio o resultado que eu recebi, então, as 2 bolsas. Então, a Bárbara é uma bolsista, e convidei o Guilherme também, que daqui a pouco vai falar junto com o Jack, com o Leonardo. Então, ambos trabalharão nessa pesquisa, né? O Guilherme não apresentou agora, porque ele ontem sabendo disso, né? Então, ele também vai se apropriar, e a Bárbara, a gente já estava mais tempo trabalhando com isso. Efetivamente, oficialmente, a Bárbara não começou, né? Mas quem me conhece já sabe que o pessoal já vai entrando na dança e já vai trabalhando, né? Então, e ela está super apropriada disso, e vai ser muito bom. Então, é com essa mensagem de otimismo que eu trago para vocês, porque não é atirar confete em mim, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer para vocês é que é possível, com a nossa área, nós fazermos pesquisa e nós mostrarmos que nós contribuímos, né? Então, gostaria de ouvir muitos pitacos de todos vocês, está aberto a fala. Com vocês, então. Tá fechado o microfone, Elis. Bárbara, primeiramente, parabéns, muito bom o trabalho. Se me permite, professora, já falar, acho que a Elisalma começou a falar ali, mas está com o microfone desligado dela. O que acontece? Isso, vai tentando abrir enquanto o Marco fala. O que eu percebo, assim, que graças a Deus que tem as Bárbaras e as Cristinas que fazem o famoso não deixa o samba morrer, para estar sempre trazendo a importância da nossa fundação, de tudo que a Fundarte passou ao longo da história e foi qualificando. E diferente do que Montenegro faz, a Fundarte vai agregando forças. Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque Montenegro, quando eu trabalhei em contato com a prefeitura, eu chamava a atenção que tudo que acontecia em Montenegro morria no tempo. Só a Fundarte ia reverberando e ia perdurando. Porque festas, eventos, grandes acontecimentos paravam, não tinham terceira edição ou segunda edição, ou paravam no tempo. E a Fundarte não, ela vai... Eu cheguei, obviamente, aqui para a graduação, lá na primeira turma, em 2002, e fui acompanhando isso, e fui direto à biblioteca estudar a história da cidade, porque me interessava. E quando eu vi, a Fundarte é uma ilha, e muito importante de tempo em tempo, ter trabalhos que remontam a história da Fundarte, que atualizam os dados cientificamente, da importância para a região, da qualidade dos professores, dos profissionais, do quanto vem gente de fora aqui, os eventos, tudo é assim, ó, muito louvável, Bárbara. Eu até comentei antes ali,
que é importante citar a TV Cultura, porque a TV Cultura é um canal que ele é parceiro nacional, então ele repercute para o Brasil inteiro a produção local e da Fundarte, e ela tem um canal no YouTube, então que aí ela faz o quê? Ela dissemina e fica em consonância com tudo que há de mais atual em termos de plataforma digital mesmo. Então já não é mais o salto, a curva de crescimento e de atualização desde o conservatório, ela vai colocando em consonância em tudo que há de mais moderno. A gente tem um laboratório, tem aí o que a gente vai estudar bastante com o professor Dalto em tecnologia, tudo de mais atual possível. E ainda a aula de piano tradicional, e ainda a aula de balé clássico com a barra e com o espelho, conseguindo manter isso junto. E para um país que nem o nosso, que não tem assim, né, uma valorização exponencial para a cultura e para a arte, e pior ainda para a educação, eu acho que o teu trabalho vem assim como mais uma ferramenta gostosa de ler, de ouvir. A gente ouvindo tudo da Fundarte é sempre muito bom, porque eu sou suspeito em falar, mas é muito bom. Então, como ressalva, eu trago a importância de, em algum momento, citar a TV Cultura e que está presente a Fundarte nessas outras plataformas aí. Já anotei, Marcos, excelente. Bárbara, me ajuda a lembrar também, é pertinente mesmo, muito bom. Sim, pode deixar, já está anotado e eu vou incrementar sim, pode deixar. Obrigadinho. Professor Antônio quer falar? Acho que ele está isso. E a Elisa, depois tu tenta habilitar, sim. Pode ser? Pode falar. Estava demorando para dar os meus pitacos, né, Cris? Bom, deixa eu fazer... Olha, eu gostei... as observações do Marcos foram muito importantes e realmente você deveria tomá-las como um elemento, como um parâmetro para as tuas pesquisas, viu? Porque eu trabalho com o poder público, principalmente nestas ações ligadas à educação musical, e sei como é difícil e importante quando você consegue o reconhecimento desse poder público, ainda mais o reconhecimento nas cidades interioranas. E eu estava observando aqui que o Vale do Caí está justamente no centro, né, do Rio Grande do Sul. Portanto, ao que tudo indica, e uma região montanhosa, ao que me parece, não é? Mais ou menos, né? Ainda não chegou ali naquela, né, no Pampa, né? Ainda não chegou na região pampeira. Mas eu só queria fazer uma única observação, e que você venha me desculpar se por acaso eu não entendi muito bem. Eu não prestei atenção, não tenha prestado atenção. Para que você trabalhe de uma forma metódica, né, seria interessante você trabalhar, digamos, em períodos essa tua pesquisa, né? Porque eu não sei quanto tempo tem a Fundarte, por favor, eu não me lembro do tempo. Desde 59, para ser mais específico. Então, ela sem dúvida nenhuma, eu sequer tinha pensado em nascer até em 59, já era nascido, sim, estou brincando. Então, veja só, é um período em que merece ser trabalhado em recortes. Se você vai querer trabalhar, vou fazer, estou falando grosso modo, tá, Bárbara? Vou fazer uma história da Fundarte. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai encontrar tantos vieses, tantas situações, porque você passou por momentos claves na história do país, né? Você passou por políticas públicas bem distintas em determinados períodos, e, nesse sentido, você vai ter uma escola, uma fundação, que vai ser o reflexo desses momentos, né?
Então, eu quero apenas falar para você, como eu, por exemplo, fiz em relação, no meu trabalho de doutorado, quando eu peguei o Festival Música Nova, ele vinha desde a do início da década de 60 e foi, quando eu fiz o meu doutorado, no início do século XXI. Ora, eu não vou fazer um estudo longo desde do festival, mesmo porque não era essa a minha proposta. Mas eu peguei um recorte. Qual foi o recorte? O recorte dos chamados anos de chumbo, em que eu coloquei a música de vanguarda como um reflexo, digamos, dos movimentos de resistência intelectuais, né? Vou colocar o Festival Música Nova como um painel de todo esse trabalho que se fazia na música de vanguarda no Brasil e no mundo, tendo em vista os momentos de exceção democrática e de exceção social que a gente viveu naquele período, entre os anos meados dos anos 60 até o início dos anos 80. Isso dentro da perspectiva da estética de vanguarda, tá? Bom, eu consegui todo esse material e fiz esse trabalho. Então, veja só, esse teu trabalho, se me permita dizer, da mesma forma como foi o meu, isso daí, você tem o material, Bárbara, que você vai fazer do início, desde a iniciação científica, e pode ser um trabalho que vai ser até o seu doutoramento. Basta você trabalhar nos diversos, assim, trabalhá-lo metodologicamente, à medida que você for abrindo o leque da sua pesquisa, tá? Não tenha aquela ideia de vou abraçar o mundo agora. Não adianta, se continuarmos assim, você vai ter muito mundo pela frente ainda para poder trabalhar a Fundarte, entendeu? E eu te parabenizo pela iniciativa, e claro, você está sendo muito bem orientada pela professora Cristina, e nesse sentido, vocês têm aí um material fabuloso para ser trabalhado e de valorização mesmo da cultura do teu estado, né? Do teu estado, quase nação, né? Digamos assim. Então, tá. Era só isso que eu tinha que colocar. Eu espero estar na sua banca de mestrado daqui a alguns anos. Olha só. E doutorado também. Aí você vai ter que me levar de cadeira de rodas. Eu espero também. Muito obrigada. Valeu, querida. Muito obrigada, Ana. Excelente, muito boas as considerações, importantes as pontuações para a gente estar refletindo sobre isso, né, Bárbara, e delimitar isso, com certeza. Muito obrigada, Bárbara. Excelentes pitacos. Obrigado. Elisalma, conseguiste abrir o teu microfone? Tu querias falar? Acho que não consegue, né? Tu estás no celular, quem sabe? Clica na tela, exato. Não sei se tu encontras, Elisalma, ali na tela do celular, acho que é onde tu estás, né? Tem um microfoninho. Consegui? Tá me ouvindo? Então, começa de novo agora. Ótimo. Não, queria parabenizar nossa colega aí pelo desempenho dela, foi muito bom, mandou muito bem, e quero realmente assim, acrescentar, né, a pesquisa dela, né, a relevância desse projeto dela, né, que teve sobre a minha vida, porque eu faço parte, né, do coral da Fundarte, e como ela falou sobre a acessibilidade à cultura, né, eu vejo assim que a comunidade tem tido realmente esse acesso, e eu vejo que o trabalho dela é muito pertinente, e que ela
pode continuar e vai nessa pesquisa, e eu aprovo, eu realmente parabenizo, porque eu fui muito beneficiada através da Fundarte, através do coral, né, da Fundarte, e me favoreceu bastante na área da música, da técnica vocal, e veio muito ao encontro da necessidade que eu tinha, de um sonho que eu tinha, e vejo que a Fundarte supriu nessa área essa questão, esse quesito. Então, eu achei muito relevante quando ela falou sobre acessibilidade à cultura na comunidade, sair das quatro paredes, né, descentralizar, isso daí foi muito bom, porque eu vejo no coral muitos colegas meus de outras regiões que fazem parte, e assim, ó, é um momento ímpar para nós. Né? Então, parabéns, Bárbara, pela tua pesquisa, e realmente eu achei muito significativo, principalmente assim, para a comunidade, e em particular para mim. Valeu, querida. Que bonito, muito obrigada pelo teu depoimento, porque são coisas muito importantes para nós. Até isso me permite dizer um aspecto que nós tínhamos comentado, eu e a Bárbara, que também, além da pesquisa documental, que neste momento a gente vai priorizar, né, também nós deveremos fazer essa outra coleta dos dados, que é justamente a repercussão que existe na vida de cada pessoa, né? E o teu pequeno relato aqui nos mostra isso, né? A importância da Fundarte na vida das pessoas. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Ok. Que bom. Alguém mais quer comentar? De todo modo, o que a gente também diz, como nós somos um grupo de pesquisa, pouco se vocês tiverem também algumas outras reflexões, que às vezes a gente fica pensando, né, e tem algumas ideias, nós somos muito abertos. Mari, tu queres falar, meu anjo? Eu queria falar, sim. Primeiro, parabenizar a Bárbara, que é bem importante, relevante. Amor, tu consegue aumentar um pouco o volume? Tá tão fraquinho. É que o parte do iPad, ele tranca bem onde tem o microfone. Agora tinha melhorado. Melhorou? Oi? Ficou melhor? Às vezes melhora, eu acho que tu mexe com ele e melhora, né? Depende. Eu vou virar assim, que daí eu acho que o som fica direto no microfone. Melhorou? Ok. Tá. Primeiro eu queria parabenizar a Bárbara pelo trabalho dela, porque é muito importante pontuar e relatar sobre as experiências que dão certo ao longo do tempo. Eu não sou de Montenegro, né, mas eu cresci em Novo Hamburgo, que também tinha alguns espaços nos anos 80 e 90, como os Canarinhos de Novo Hamburgo, né, que era um espaço muito conhecido, de formação, e que foi morrendo com o tempo, por causa dessas faltas de investimento, falta de políticas, né? E hoje eles têm a Orquestra de Novo Hamburgo, que também tem uma parceria com a prefeitura para ensinar nas escolas, e que também está em sérios problemas. Inclusive, agora na pandemia, quando eles foram receber os seus salários, a população gritou e eles quase não receberam o salário desse ano, né? Que é porque eles disseram que tinha que ser investido na saúde por causa da pandemia, que eles queriam pagar uma orquestra, mas não viram toda a questão da contrapartida que a orquestra faz fazendo o ensino na escola, né? Então, é bastante importante, eu coloquei como sugestão ali, que realmente detalhasse assim, todas essas questões técnicas, essas contrapartidas, toda essa influência, toda essa história de crescimento cultural e educacional também, porque isso carece em muitos lugares. Eu fiz parte do Conselho de Cultura aqui em Voti, onde eu moro agora, e quando eu fui colocar... Aqui nós temos música até o 5º ano, né? E eu sugeri um projeto, então, que a gente pudesse continuar esse ensino de outra forma. Então, fizesse um centro cultural ou algum lugar que as crianças pudessem migrar
por escolha, né, e pudesse continuar os seus estudos em música, aí magnífico. E aí né, a primeira resposta foi: não tem dinheiro para isso. Então, também não se tem interesse, né? Então, que esses projetos são importantes para se pontuar e se colocar, para que se sirva de modelo, para que se a gente disser, não, mas olha só, tem aqui o projeto lá da Fundarte, que eles funcionaram assim, assim, assado, e que funciona até hoje, que assim, para que tenha esse embasamento para se colocar para esses gestores, que não é uma coisa assim que vai quebrar a prefeitura por fazer um centro desse, né? Mas que tem jeito, tem né, a colocação, o jeito de fazer, né, o modus operandi. E outra coisa que eu queria falar é que também a Júlia Umes, a professora Júlia Umes, fez um trabalho também pesquisando, né, a Fundarte e na relação da formação de professores, que é também nesse aspecto, na formação de professores para as escolas, ela também foi importante, né, que é bem na questão de estar falando de formação da musicalidade, né, na comunidade, né, então também a formação de professores para continuar, para fazer a música nas escolas, né. Excelente, Mariana, muito obrigada. Quer falar, Bárbara amada? Fala. Muito, muito obrigada, Mariana, mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas sim, vamos colocar no trabalho, sim, pode deixar. Muito obrigada. Ótimo. Alguém mais quer comentar? Professora. Fala, meu amor. Não, em relação ao trabalho mesmo, né, o título, a Fundarte e o ensino de música na região do Vale do Caí, porque eu até escrevi ali com a Mariana trouxe esse adendo agora, que é bem importante, porque todo ano, ou toda troca de gestão no município, tem que ir a diretoria da Fundarte ir lá convencer de que a Fundarte precisa continuar recebendo repasse, todo ano. Então entra uma questão política, entra uma questão de interesse, entra uma questão de tudo que dá para imaginar que vai envolver esse meandro que muitas vezes é custoso. Quando eu estava no Departamento de Cultura no município, nós, juntamente com a Fundarte, enfim, na pessoa da Júlia e da Márcia, estávamos trabalhando sobre o Sistema Municipal de Cultura, entre outras ações assim que eu julgava muito importantes, porque alinhava com o que era federal e estadual. Sistema municipal, aí fizemos todo o mapeamento dos aparelhos culturais, de quem produz, de quem trabalha e tal. Só que isso sempre acabava morrendo, porque, por exemplo, os fundos de repasse para a cultura do município para projetos, eu propus que fosse revisto, porque, por exemplo, tinham os corais que não são projetos. O coral é uma ação que acontece anualmente, alguns com mais de 100 anos mesmo. Então, eles não precisariam entrar em um fundo para concorrer com projetos novos. Eles precisam de um repasse anual, ponto. Como a Mariana trouxe ali, esse da orquestra lá de Novo Hamburgo. Porque não é um projeto, o coral não tem mais que convencer que talvez vão produzir alguma coisa. Eles são uma ação que acontece. E aí, quando vai se falar da importância da Fundarte, da música, de tudo, quando estava com a Fundarte, a gestão desses projetos, a Fundarte conseguia fazer uma gestão um pouco mais democrática, por assim dizer. Por quê? Porque tem conhecimento do que é produção cultural, de quantas pessoas vai abarcar, a rede vai ir até que distância quando se joga uma tarrafa com um projeto. E quando saiu das mãos da Fundarte, veio para o Conselho Municipal de Cultura e para a administração pública. E ele foi minguando, ao ponto de se extinguir. E de hoje, por exemplo, ter R$600 para a área da cultura lá. Então, o que eu peço para tomar atenção, prof. E Bárbara, é que daqui a pouco se abre demais, se perde ao ponto de tentar dar conta de algumas coisas que eu acho que são de um âmbito político, e eu não sei se é tão recorrente para o teu trabalho agora, né? Não que tem que falar das coisas boas só, tem que chamar atenção. Não, mas é que é um apurado, olha a quantidade de projetos que foram desenvolvidos pela Fundarte, de ações, de frentes, de eventos. Nossa! Tem coisa que, em 4 anos que eu estudei na Fundarte, eu nunca vi nem foto. Eu xingava a Vera, dizia, tá, e aí, Vera, e as fotos? Tira a foto, nunca vejo essas fotos, nunca. Ela disse, não dá, Marquinhos, é muita coisa.
às vezes em uma semana, assim, né? Só que é importante também salientar, né? Trazer alguns, talvez pontuar por períodos. O projeto tal, em tal época, nos primeiros 10 anos era tal. O projeto aquele que trazia orquestra de não sei onde. Daqui a pouco, se fizesse essa relação de quais eram os mais exponenciais do período, pode ficar de bom tamanho dentro do trabalho, né? Como sugestão. Ótimo. Com certeza, com certeza. E uma das coisas que eu me lembrei agora também é que a própria Fundarte faz ações em vários municípios, e em Montenegro mesmo. Os grupos têm que necessariamente sair, todos os grupos que têm a Fundarte, necessariamente eles têm que sair por ano 4 vezes, é o mínimo, né? Então, essas coisas eu acho que seria interessante trazer para o trabalho também. Eu só me lembrei disso agora com a fala do Marcos. Muito obrigada, Marcos. E é o que a Mariana trouxe, que tem que mostrar a contrapartida que é feita. Porque, olha, gente, quando eu estava na prefeitura, era horrível, porque eu ouvia assim, ó, nós temos que tirar o dinheiro da Fundarte porque tem outras áreas precisando. Porque como é que lá na saúde a gente não consegue não sei o que, a Fundarte recebendo tanto? E aí tu tem que tirar a espada atrás e ficar mostrando, olha, é assim, acontece assado, é feito assim, 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 desde não sei quando, se diminuir agora vai dar tal e tal problema. A gente pode ir lá e negociar, ver uma forma dessa contrapartida aparecer melhor, já que a coisa falta visibilidade. E aí, enquanto academia, por isso que eu novamente parabenizo o teu trabalho, que traz essa importância que é, assim, tremenda. Desculpa, eu vou parar também, que eu já estou falando demais. Que é isso. Excelente, muito obrigada. Alguém mais quer comentar? O Zé Luiz tocou na Fundarte. Não, mas falando, o Zé Luiz disse que tocou na Fundarte. Eu fui me dar conta, depois, muitos anos trabalhando na Fundarte, que eu tinha tocado na Fundarte, que eu toquei na orquestra do Centro Cultural 25 de Julho. Tocava violino ali. E o meu regente, que se chamava Nicolas Fidancev, foi meu professor. Ele era um iugoslavo, infelizmente ele já faleceu, e nós tínhamos então essa orquestra que nós íamos para tudo que era lugar. E eu me apresentei na Fundarte, até eu estou naquela assim de vestidinha, não é vestidinho, de sainha vermelha, meia branca, assim pequena, eu fui tocar na Fundarte. Então vejam, é uma coisa assim impressionante na vida da gente. Cada um tem um pedacinho da sua vida musical na Fundarte. Então, por isso é extremamente importante valorizar. E eu entrei lá em 88, desde 1988 que eu estou ali. Agora eu estou pela UERJ, mas minha vida profissional começou ali. E desde sempre eu me recordo esta coisa que o Marcos menciona, que era ter que justificar a cada momento que a gente valia alguma coisa, né? Me lembro da professora Terezinha fazendo essas argumentações, posteriormente o Gilberto Icli, depois a Isabel Petri, a Júlia, o André. Isso é uma coisa, parece assim um moto perpétuo, né? Mas enfim, é isso aí. A pesquisa pode justamente também fundamentar essas questões para essas retomadas, né? Ok. Alguém tem o professor Augusto quer falar? Exato, até eu, paraense. Olha só, o professor Augusto Souto foi aprovado em trombone em 2014 para trabalhar na Fundarte. Que loucura, né? Vejam que ultrapassa as fronteiras, com certeza. Que bom. Então, assim, a gente voltará, com certeza, posteriormente, a compartilhar com vocês, né? E quero agradecer imensamente as contribuições de vocês, e qualquer coisa a gente está aí também para continuidade, né? Queres falar mais alguma coisa, Bárbara? Não, por mim é isso. Obrigada, prof. Obrigada, colega. Obrigada, então. Que pena que o professor Antônio saiu. Eu queria dizer para ele que eu estou com chimarrão aqui. Meu marido fez a gentileza de fazer um chimarrão para mim e me trazer para me aquecer, porque está frio hoje, hein? Amados e amadas, então, nesse momento, com a permissão de vocês, nós passamos para a segunda etapa da nossa reunião, dos grupos de pesquisa,
Então, agora, eu gostaria de apresentar para vocês dois integrantes de uma pesquisa que também é muito importante para nós e que estamos agora já em fase de finalização. A pesquisa é, então, o ensino de música nos sistemas... Deixa eu botar aqui, peraí. Professora? Fala, amor. Questão de ordem. Quando tu salva a gravação, ela fica um documento, isso? Sim. Tu não prefere pausar a gravação ou parar e aí começar de novo para daí ter 2 documentos ou não? Na verdade, eu tenho gravado tudo junto. Ah, tá. Tá? Até porque isso me facilita, mas também poderia fazer. E não, depois eu não sei pelo tamanho, como é que é quando abre e tal, porque eu abro alguns e eu vou para onde eu tenho interesse. Ah, sim. Eu gravo por reunião. Tá bom, amado, mas muito obrigada pela sugestão. Muito obrigada. Então, agora, eu estou tentando apresentar ali, vamos ver se aparece. Ok. Aparece, tá. Ok. Então, o nosso próximo trabalho é o ensino de música nos sistemas de ensino do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa documental nos conselhos de educação. Essa pesquisa, então, a gente está, como eu tinha comentado anteriormente, em fase de finalização e fazem parte deste trabalho o Leonardo e o Guilherme. Então, apenas uma breve introdução, né, para vocês, e aí depois eu apresento os nossos pesquisadores. O ensino de música nas escolas brasileiras tem percorrido um longo caminho, há muitos anos, tendo sua continuidade sofrido com os processos de inserção e exclusão constantes na legislação nacional, sendo possível citar nesse processo a LDB 5692, de 1971, a LDB de 1996, a Lei 11.769, a Resolução número 2 do Conselho Municipal de Educação. Esse processo também pode ser analisado com base na atuação dos conselhos de educação. Então, essa proposta da pesquisa, que os meninos vão explicar para nós com maiores detalhes, objetiva este locus de investigação, os conselhos de educação, principalmente municipais. Então, eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês o Leonardo da Silva, vulgo Jack, né? O Leonardo, ele tem experiência na área de artes, com ênfase em música. Ele realiza graduação e licenciatura em música na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, participa, e é com muito carinho que eu digo que ele participou do nosso grupo de pesquisa, como pesquisador, então, neste projeto Ensino de Música nos Sistemas de Ensino de Música do Rio Grande do Sul. Ele tem bolsa do CNPq. O Guilherme, por sua vez, ele é licenciando da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no curso de licenciatura em música, também participa conosco do grupo de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, há muito tempo. O Guilherme já fez participou de diversos projetos de iniciação científica, e o foco anteriormente do Guilherme era o estudo acerca do PIBID, né? Nós fizemos 3 investigações, vendo os impactos do PIBID, como é que eram os projetos que tínhamos em Montenegro. E agora, então, ele está nesse projeto conosco, juntamente com o Leonardo, com o Jack. E eu passo, então, a palavra aos dois para compartilharem conosco o que estamos fazendo neste projeto. Com vocês, então, guris. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar aqui. Estão me ouvindo bem, por acaso? Senão eu tenho que desligar minha câmera aqui. Não, tá bem. Tá bem. Eu vou compartilhar aqui e tentar fazer uma apresentação.
Só um minutinho. Tá. Aqui diz que está compartilhando. Eu vou botar a apresentação na tela cheia. Me digam se vocês estão vendo a apresentação de slides. Ótimo. Dá para ver? Assim. Tá bem. A gente não... Tem algumas coisas nesse slide, como nota de rodapé ou o logotipo da UERGS, que a gente não colocou ainda, porque a gente está fazendo em conjunto, né, pelos slides do Docs, então, ao longo do... Para finalizar, para fazer uma apresentação, né, mais organizadinha, depois a gente vai colocar as notas. Mas eu quero convidar, então, o Jack para fazer a introdução do nosso trabalho, e a partir dali a gente vai trocando daí de palavra. Então tá, boa tarde, pessoal. Escutam? Sim. Ok. Então, essa pesquisa, como a professora já falou, ela tem possuído as pesquisadoras de iniciação científica, o meu colega Guilherme da Silva Ramos, e eu, Leonardo da Silva, ou como a professora costuma chamar, vulgo Jack. Então, intitulamos esse projeto O Ensino de Música nos Sistemas de Ensino de Porto Alegre, uma pesquisa documental no Conselho Municipal de Educação. Então, como temos a orientadora, a professora doutora Cristina Rolim Wolfenbita. Aqui pode passar o slide, por favor? Sim, tá indo. Ok. Muito obrigado. Então, inicialmente, a gente teve o objeto da pesquisa todos os conselhos municipais do estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente acabou tendo diversos empecilhos na coleta de documentos desses conselhos. Uma delas, por exemplo, foi a falta de informações e documentos encontrados dos seus próprios conselhos, até mesmo nos sites das prefeituras. E, em contraponto, Porto Alegre apresenta todos os seus documentos exarados pelo Conselho, são dispostos em uma guia dentro da secretaria, no site da prefeitura. Então, optamos por ficar somente com o Conselho Municipal de Porto Alegre. O Conselho, então, de Porto Alegre, ele foi instituído pela Lei de 248, em 23 de janeiro de 1991. Ele é um órgão consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador do sistema de ensino de Porto Alegre. O Conselho traz uma relação conjunta com a Secretaria Municipal de Educação para a renovação, organização, consideração e autorização das instituições de educação básica de Porto Alegre. Com análise, então, nesses documentos que a gente acabou coletando do Conselho, foi investigado a partir das legislações vigentes que tratam do ensino da música. Temos, então, a LDB, que é a 9394 de 96, que define como obrigatoriedade a implementação das artes no currículo, e a 11.769 de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. E também a gente trouxe a resolução número 2 de 2016 do Conselho Nacional de Educação, onde constitui-se as diretrizes para a operacionalização do ensino da música na educação básica. Estou passando o slide. Entendo a latência, não tem problema. Tivemos, então, nossos questionamentos. O primeiro, que é: quais são as normativas exaradas pelo Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre que tratam do ensino de música nas escolas? O segundo, como o Conselho realiza a fiscalização do cumprimento das normativas exaradas? E terceiro, como a legislação nacional do ensino de música na educação básica se apresenta nas normativas, pareceres e demais atos normativos do Conselho de Educação de Porto Alegre. Então, com isso, o nosso objetivo geral é investigar a atuação do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, tendo como base os documentos oficiais desse órgão. Agora eu passo a voz, então, para o Guilherme, para falar um pouco sobre a nossa metodologia.
Muito obrigado, Jack. Então tá, pessoal, vou falar então, falar um pouco da metodologia da nossa pesquisa, tá? Assim como na pesquisa da Bárbara, a gente utilizou da abordagem qualitativa de acordo com alguns autores. Primeiro, Denzin e Lincoln, né? Eles destacam como a abordagem qualitativa ela não tem o foco em resultados numéricos específicos, como a gente fala bastante aqui no grupo, né? E embora essa pesquisa tenha bastante dados numéricos, esses dados acabam representando, enfim, uma realidade de um período, né, relativo, e está mais referente às leis daquele período, enfim, por isso que a gente considera ela qualitativa. Bogdan e Bicklin, eles trazem algumas características da pesquisa qualitativa, né, considerando ela como um ambiente natural para a coleta de dados, que age de forma descritiva, né, que atua descrevendo os dados e tem uma ênfase no processo. Então, a ênfase vai ser no processo que a gente utilizou para conseguir captar esses dados e realizar as discussões, enfim, no final, né? Tendo uma forma indutiva de análise, sempre tentando puxar para a visão do nosso referencial teórico e tendo uma atenção especial aos significados desses dados, tentando construir discussões a partir deles, ok? Agora, o método que nós utilizamos foi o da pesquisa documental, que para Pauda, ela considera uma pesquisa documental, uma pesquisa em fotos, vídeos ou documentos oficiais, em todo tipo de documento que registre uma ação humana, digamos assim, em determinado período. Então, essas pesquisas documentais, elas têm características específicas de serem bem extensas e de conseguirem lidar com uma quantidade bem grande de documentos através de algumas técnicas, que são as que a gente vai mostrar a seguir, né? As técnicas para coleta de dados. Primeiro, a gente usou como base nessa coleta de documentos, a coleta de documentos a partir de Silva, realizando essa coleta em cima de uma pesquisa via internet, através de 3 parâmetros do que propõe: o surfing, o searching e o browsing. Na primeira dessas 3 etapas do surfing, a gente buscou na internet, né, inicialmente, os documentos dos Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul. Mas, ao nos depararmos com o fato deles, da maioria deles não exararem, de fato, né, os pareceres ou os documentos que exploram a presença da música na escola, decidimos, então, focar só em Porto Alegre, que era a única que publicava online esses documentos. Daí, isso foi o surfing, né? No searching, a gente entrou de fato, dentro do site do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre e buscou, então, dentro desses arquivos, né, os mais importantes. E no browsing seria a busca dentro desses arquivos de texto, já através de busca por palavras-chave específicas, como música, educação musical. Análise de dados, então, utilizamos também o mesmo autor que a Bárbara utiliza, que é o Moraes. Então, a gente tem as 5 etapas. A primeira é da preparação, que foi selecionar esses documentos em PDF e dividir eles entre pastas, dentro do computador, de acordo com o ano. Na unitarização, nós analisamos os documentos isoladamente, com base no nosso referencial teórico, nas leis, para conseguir unitarizar eles e categorizar depois em 3 grandes categorias que vão ser explicadas, né, mais para frente. Cada categoria, ela tem uma pequena descrição da quantidade de arquivos que está, ou da quantidade de citações de arquivos que está dentro dela, e depois uma interpretação, né, tentando criar uma teoria para relacionar isso com o nosso referencial teórico. Agora eu vou explicar um pouquinho do nosso referencial teórico, só antes da gente passar para as discussões. Primeiramente, eu queria falar sobre as dimensões e funções do conhecimento pedagógico musical do Kremer, e aí que falta um pouquinho as notas do rodapé para vocês poderem ver a referência lá embaixo. Perdão. Então, o Kremer é esse autor que faz essa construção, digamos, meta-teórica entre o conhecimento pedagógico musical e os conhecimentos das demais áreas das ciências humanas, tentando construir pontes para que se aproveitem, né, os conhecimentos que estão envolvidos em todas essas áreas. Nessa pesquisa, essencialmente, acredito que tenhamos usado muitos aspectos históricos, sociológicos e função da coleta de documentos que comprovam
um período histórico específico, né? Mas também temos aspectos antropológicos, com alguns aspectos pedagógicos também musicais nos documentos que vão ser apontados para vocês. Temos a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, especificamente, Jack, me ajuda, qual é o artigo que trata sobre música? 26. Especificamente o 26, que infelizmente a gente não encontrou em nenhum dos documentos, mas a gente acabou colocando as vezes que apareceu a LDB só, né, para fazer um comparativo depois. A lei que o Jack falou também, e junto com a resolução, a lei da música. E, por último, a abordagem do ciclo de políticas de Bowie e Ball, que eles constroem aí um modelo também, no qual ele possui 5 etapas diferentes. Primeiro, 5 contextos diferentes pelos quais uma política educacional vai passar. Primeiro tem o contexto da influência, que é a influência política em cima dos textos. Depois é um contexto do texto político, onde são criados as leis, enfim, os textos políticos. Após o contexto da prática, que é como essas leis vão se aplicar no contexto da prática. E, posteriormente, Bowie ainda adicionou mais 2 contextos, que são os efeitos e a estratégia política, que são quais são os efeitos da política implantada e qual vai ser a estratégia para reimplantar novas políticas ou para dar continuidade a ela. Né? Esses são os nossos referenciais teóricos, e agora eu vou pedir para o Jack para iniciar aí a explicar os nossos resultados, um pouco desses números que estão aparecendo. Uma coisa, Guilherme. Sim. Deixa eu só perguntar. É aonde que está batendo aí? Não é sou aqui, eu. Prof. É o teu? É aqui, prof. É o vizinho aqui. Tá bom, tudo bem. Desculpa. Vai lá. É vizinho? Desculpa. Tudo bem. Não posso fazer nada. Bom, dando continuidade, então. Aqui nesse slide a gente traz uma tabela e um gráfico demonstrando como a gente encontrou esses documentos. Primeiramente, aqui o número 456 dos arados são a quantidade de documentos que a gente encontrou do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. Dentre esses documentos, 118 tratavam de música. Tá? E aqui está bem detalhado também o ano em questão, do quantos pareceres, quantos tratados, né? De 2006 até 2019, que foi a nossa faixa de pesquisa. E aqui no lado, nesse gráfico, dá para ver bem direitinho como caminha essa construção dos pareceres e com relação, paralelamente, os que tratam sobre música. Então dá para ver que ele no começo está quase mortinho, ele vai dando umas revividas, e por fim vai dando uma crescida, né? E a partir desses dados coletados, a gente criou 3 categorias. A primeira é a educação musical presente nas normativas, que eu vou falar um pouquinho depois. A segunda categoria, que é... Spoiler. Vocês estão escutando direitinho? Mesmo com os barulhos? Sim. Tá, não, então tá. É um fundo musical percussivo. Mas é legal, né, a percussão. Bom, a segunda categoria, que é a legislação da educação musical presente nas normativas exaradas, que aqui o Guilherme vai falar um pouquinho para vocês depois, mas a gente decidiu pegar ela desde 2016 até 2019, que é onde ali no gráfico está mostrando que tem uma maior ascensão dos pareceres que tratam sobre música, tá? E na terceira categoria, que é o ciclo cronológico político da implementação de leis, que é onde o Gui também vai falar um pouquinho sobre como a gente vai tentar falar um pouco sobre como o ciclo de políticas está agindo e sobre essas arenas que o Gui comentou antes, nessa faixa de anos dos pareceres. A gente acabou dividido em 3 partes esse gráfico maior, depois vocês vão ver ele dividido bem bonitinho. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a categoria número 1. Então, como eu já havia comentado, ela recebe o título de A Educação Musical Presente nas Normativas. Nessa categoria, analisamos um período específico que vai de 2006, até 2015, né? Deixa eu ver, aqui no gráfico, onde vocês estão vendo, mostra quantos pareceres foram
que são os 118 que citam música, e apenas 53 deles fala sobre aspectos pedagógicos. Bom. Pedagógicos musicais, no caso. Isso mesmo, pedagógicos musicais. Tratamos, então, esses resultados utilizando como ferramentas a pedagogia da música e a musicologia, sendo a pedagogia da música a transmissão e apropriação da música em uma relação música-indivíduo, e já na musicologia tem-se os entendimentos de determinados conceitos, tempos, espaços, referentes ao contexto histórico em que foram difundidas suas intenções. Eu trouxe também um trechinho, uma citação do nosso caderno de dados, da página 7, que ele fala assim, ó: do projeto político-pedagógico, a escola registra que sua equipe multiprofissional dispõe da seguinte organização: direção, pedagoga, psicóloga, médico, nutricionista, educadores, 3 titulares, educadoras assistentes, aulas especializadas, e dentre essas aulas especializadas temos capoeira, educação física, música, hora do conto e oficina de criação. Bom, analisando esse item, percebe-se a ocupação do cargo de um licenciando em música, melhor dizendo, um licenciado em música, que ele é muitas vezes atribuída a um especialista na área, que não possui necessariamente formação da licenciatura. Nisso, utilizamos de Kramer, como o Guilherme comentou anteriormente, para nos auxiliar na discussão, que ele deixa claro que todo ser que transmite conhecimento e habilidades próprios da música faz um cruzamento da prática músico-educacional com a reflexão pedagógica musical. Então, esse seria uma das discussões dessa categoria. Então, passando agora para... vale ressaltar que essa categoria número 1, a gente dividiu ela também por ela não estar referenciada, esses aspectos musicais que a gente encontrou, ela não está referenciada às legislações vigentes que tratam da música. Então, por isso que a gente acabou utilizando o Kramer para nos ajudar na discussão. E agora a gente passa para a categoria número 2. Por favor. Obrigado, Léo. Então, a categoria número 2, então, ela existe porque, como o Léo falou, de 2006 até 2015, a gente não tinha muito essa legislação nos pareceres, a gente tinha mais aspectos que eram específicos da escola, como a ocupação de cargos de professores, ou a ocupação dos espaços da escola com relação à música, eventos musicais, enfim, mas nenhum que referenciasse, né, alguma lei. Aqui a gente tem alguns gráficos, tá? E eu vou traduzir eles um pouco para vocês, tá? A partir de 2016, a gente tem o aparecimento de algumas resoluções e alguns pedaços de lei. Por exemplo, em 2016, de todos os pareceres que foram exarados, os 10 que foram coletados de música, a metade dele ainda era só aspectos pedagógicos musicais. Mas apareceu essa resolução do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, que é a número 15 de 2014, que ela não é uma resolução que trata especificamente de música, mas tem um inciso número 6, que é só uma linha do documento que conversa um pouco sobre música e arte. E esse documento começou a ser referenciado nos pareceres. Não sabemos muito bem se isso é por causa da resolução da lei 11.769, que já tinha sido criada, ou se por causa do artigo 26 da LDB, que trata um pouco sobre música, né? Mas, enfim, é importante que deixe ali, foi uma das primeiras formas que eles começaram a referenciar as leis, com base numa resolução do próprio município. 2017, onde saíram 9 pareceres, a gente já teve a resolução número 2 ali, presente em 44% dos pareceres que envolviam música, né? A 11.769 não apareceu, ainda também tinha em peso aspectos pedagógicos musicais das escolas específicos e um pouco da LDB. Artigo 26 não foi encontrado, nem em 2016, nem em 2017. Agora, aqui em 2018, o cenário muda um pouco, porque de 46 pareceres que foram exarados, 41 tratavam sobre música, então a gente teve um crescimento bem grande, né?
estava basicamente em 90% um pouco mais, 90% dos pareceres que foram exarados nesse mês. E a maioria, então 60% desses 41 pareceres tratavam sobre a resolução número 2, ou ela sendo cobrada ou constatada, né, digamos assim, mas era citado. E aspectos pedagógicos específicos ainda estão presentes. Um pouquinho daquela resolução do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, mas nada, só alguns arquivos. Quando se apontava essa resolução, o Conselho de Educação pedia para que se inserisse a resolução do Conselho Nacional, né, a número 2, e que regulamenta certinho. 2019, que foi o último ano, tivemos 36 pareceres, então, que tratavam sobre o ensino de música, a maioria era com a resolução número 2, e alguns aspectos pedagógicos específicos. Então, o que a gente pode ver é que, com a criação da resolução dessa lei, os aspectos pedagógicos musicais específicos, eles acabam que vão dando uma diminuída, porque ela vai regulamentando coisas que eram mais complexas e que não tinha como se regulamentar só através da 11.769. Enfim, temos algumas outras discussões aqui que pretendemos trazer, né, mais para frente, mas essa é basicamente a gente faz do crescimento, né, dessas resoluções. Isso nos leva à terceira categoria, que é a categoria que ela não está 100% pronta ainda, porque a gente se deparou com um pequeno problema na construção dela. Mas, então, o nome é o Ciclo Cronológico Político da Implementação de Leis. Aqui nesse slide eu trago as 5 etapas do ciclo de políticas. Eu vou só repetir ela para dar uma auxiliada aqui. O contexto da influência, então, é onde se manifestam as opiniões, as influências políticas que vão estar presentes na lei. O contexto do texto político que é elaborado, né, a partir dessa influência. O contexto da prática, que é onde vai funcionar a política em si. Os efeitos, que são os efeitos da política. E as estratégias, que são as futuras estratégias políticas para a reimplementação. A gente aplicou esse círculo e, é claro, ele é um modelo, né, a ser estudado e a ser observado nos dados, mas se a gente for observar ali o primeiro gráfico de 2006 até 2010, um pouco antes ali do ano de implementação da 11.769, 2008, a gente tem bem pouca coisa, sendo que em 2006 tinha alguma coisa, né? Em 2006, mesmo sem ter a 11.769, já tinha pareceres que tratavam sobre música. Claro que em muitos aspectos musicais. Quando se cria um texto político, ali em 2008, a gente atribuiu os anos seguintes de 2009 e de 2010, especificamente 2009, ao contexto da prática. Porque ali em 2009 2010, perdão, porque ali em 2011 surgem os efeitos dessa política, que é quando a quantidade de pareceres sobe um pouco e onde se começa a buscar mais sobre a legislação, né, enfim, desses pareceres. É claro que esse é um jeito de enxergar o ciclo de políticas aí, porque a gente também pode enxergar ele como um ciclo maior, como se, por exemplo, o primeiro gráfico seja uma etapa, o segundo gráfico sejam as outras duas, e os efeitos apareçam só lá no terceiro gráfico, né, de 2015 a 2019. Isso se dá porque essas áreas, elas não são cronológicas, elas são interdependentes, então as etapas, às vezes, elas retrocedem, voltam para uma mesma etapa anterior, para passar para frente. O que a gente pode observar a partir daqui é que em 2011, quando saiu mais uma resolução de lei, mais um texto político, o mesmo efeito de se reduzir as publicações aconteceu. Para 3 anos depois, exatamente a mesma quantidade de tempo, subir de novo. E depois, óbvio, entramos em 2017, quando temos já estratégias políticas para a análise e busca, né, da presença da música nesses documentos. Já temos um crescimento bem maior, né, uma presença bem maior da música, né, nesse contexto. Acho que eu não deixei muito confuso, gente. Por favor, me interrompam caso fique muito difícil, ou caso eu fale alguma coisa errada. Enfim. Passando para a conclusão, Jack, vou te convidar para falar um pouco sobre as nossas respostas aqui do questionamento. Claro. Retomando nossos questionamentos, o primeiro, que é quais são as normativas exaradas pelo Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre que tratam do ensino de música nas escolas. Então, são, a grande maioria,
os pareceres publicados pelo Conselho de Educação de Porto Alegre. No segundo questionamento, que é como o Conselho realiza a fiscalização do cumprimento das normativas exaradas. Então, são analisados documentos encaminhados pelas instituições de ensino, dentre eles o PPP, Projeto Político Pedagógico, e o RE, Regimento Escolar, onde são detectados aspectos presentes nas legislações encaminhados em forma de parecer. Já a fiscalização do cumprimento desse contexto da prática. Nosso terceiro, como a legislação nacional sobre o ensino de música da educação básica se apresenta nas normativas, pareceres e demais atos normativos do Conselho de Educação de Porto Alegre. Ela se apresenta nos pareceres da Educação de Porto Alegre, através da Lei 11.709, de 2008, e as resoluções do Conselho Escolar, e grande maioria, a número 15 de 2014, Nacional de Educação, a número 2, como uma grande crescente considerável nos pareceres sobre esses aspectos. Enfim, temos os nossas referências bibliográficas. Calma aí, deixa eu só fazer mais um acréscimo. O que se prospecta, né, para pesquisas além dessa, tá? Um dos principais problemas que nós tivemos foi com achar informação, principalmente porque muitos conselhos de educação acabam contratando... Eu não sei se eu falei isso antes, me interrompa se eu tiver falado, mas acabam contratando empresas privadas para fazer a divulgação desses dados. E não é só uma empresa, é duas. Então, em vez deles mesmos fazer um site do Conselho de Educação, eles contratam uma empresa que disponibiliza todos esses documentos, esses pareceres, só que, obviamente, na maioria das vezes não tem nada de legislação, né, de educação que seja atual, e, obviamente, nas de música não tinha. A ideia é buscar mais a fundo esses documentos, talvez através de entrevistas, ou não sei, com esses conselhos de educação que não estão apresentando, né? Existe a União dos Conselhos de Educação aqui do Rio Grande do Sul, que ela deveria também realizar essa fiscalização um pouco, mas a gente tentou entrar em contato algumas vezes, assim, e é bem complicada a comunicação entre eles lá, é bem difícil, eles não têm muito essa relação desses dados. Então, prospecta-se uma pesquisa que consiga entrar um pouco mais a fundo na questão de todos os conselhos, né? Mas, basicamente, o que nós tivemos foi uma crescente, né, nos dados com relação à legislação, o que foi uma coisa bem positiva. E tivemos também a informação de que, muito antes da lei, de fato, ser criada, também tinha algumas especulações sobre como seria a música, né, nas escolas. Daí, desculpa, Jack, pode continuar com as referências aí. Eu posso apresentar também, se quiser. Assim, só o nome dos sites é o CESPRO e o Leis Municipais. Isso. Esses sites que, né, são responsáveis por divulgar os arquivos dos conselhos. E... daí... Da prefeitura. Aí a gente tem os nossos referenciais aí. Caso alguém queira, também a gente pode mandar separado depois. Tem o BAL, o Bogdan Biken, o BOI, aquele do ciclo de políticas, os 2 textos, né? Os documentos oficiais. A gente tem os referenciais também da pesquisa qualitativa, da prática de pesquisa qualitativa ali embaixo, Celage, Benzin, Cole, que é da pesquisa virtual, Kremer, Moraes, análise de conteúdo, e o PAUDA, que é abordagem teórico-prática, metodologia da pesquisa. E é isso. Tem mais um referencial ainda. Da Silva, claro. Pesquisa documental. E nosso muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Excelente. Muito obrigada. Então, agora a gente abre para comentário. Antes, eu vou fazer uma pequena nota, porque a gente já está quase chegando no nosso final. Mas é importantíssima a fala de vocês. Nós temos aí um grande campo de investigações. Tá?
os conselhos municipais sob a ótica da educação musical não foram investigados. Portanto, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul abrindo essa discussão que eu não achei nada de pesquisas nesse sentido, e essa pesquisa ela surgiu muito por conta da minha própria atuação no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. Atualmente, eu não faço mais parte, meu mandato já finalizou, mas eu percebi, então, que a inserção da música, a pontuação em relação aos pareceres da música, se deu como acontece em todos os lugares, infelizmente. Se tem alguém da área, alguém pontua. Se não tem, não é pontuado. Não existe um regramento nacional para isso. Não só em relação à educação musical, mas em relação a todas as outras áreas que têm que ser fiscalizadas, né? Os conselhos têm que exarar normas, resoluções, etc. Então, não há. Então, vejam, a gente tentou em todo o estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre está melhor estruturado. E até eu sei por que é isso, né? Porque tem uma pessoa que coloca tudo no site, pessoa de informática, enfim. Tudo bem que é a capital também. Mas os outros lugares... E aí, se nós fazemos pesquisa nesse sentido, nós mostramos essa necessidade, a pesquisa vai mostrar que isso é necessário. Temos que ter essas informações disponíveis online. A gente não tem que estar viajando até o lugar para estar pegando os pareceres, as normativas e resoluções. Então, isso traz, né, a pesquisa novamente contribuindo com isso, questionando e aí fazendo com que os órgãos se organizem para isso, né? Então, um pequeno comentário, abrindo, então, os comentários de vocês, as discussões. Estamos abertos, né? Guilherme, Leonardo, muito obrigada pela apresentação de vocês. Excelente apresentação, diga-se de passagem. Desculpa pelas batucas, ele disse. Professor Augusto, seja muito bem-vindo na fala. Tudo bem? Na cabeça. Olha que lindo ali, que imagem linda do professor Augusto. Está com 5 violões na cabeça. Eu estou com um pouquinho de rinite, e incomoda bastante a rinite, né? Mas, assim, eu quero parabenizar vocês pela pesquisa, assim, super interessante, como disse, eu acho que foi bem densa, muito densa, e, assim, eu penso, eu tenho vivido isso aqui em Canoas, fui várias vezes à Secretaria de Educação, e pude perceber realmente eu chego até a chamar de falta de interesse, falta de, sabe, assim, de comprometimento com a educação musical. E quando a professora Cristina diz que quando tem uma pessoa da música lá, as coisas meio que andam, é verdade. Aqui em Canoas tinha uma pessoa de música, mas veja só, como a pesquisa de vocês é importante, ele era de música, mas ele não conhecia sobre a Lei 11.769, ele não transitava por esses cenários acadêmicos, era um músico popular, nada contra o músico popular, você está entendendo? Mas o grande problema é que ele não tinha uma efetiva ação no que diz respeito a políticas públicas para a educação musical. Então, a pesquisa de vocês torna-se, assim, de muita relevância, porque ela serve, inclusive, como, dentro do ciclo de políticas, eu entendo ela como estratégia. Você está entendendo? Como aquele momento da estratégia política para você novamente rediscutir, pensar e implementar a educação musical na escola. Então, quando tu começaste a falar, e aí tu citaste o ciclo de políticas, eu fiquei pensando, é uma pesquisa documental, e qual a relação direta com o ciclo de políticas? Mas ao longo da tua fala eu fui compreendendo e percebo que isso que tu vais fazer, inclusive essa pesquisa que tu vais fazer, pode, a professora Cristina pode concordar ou discordar de mim, mas pode também servir como o próprio texto político, né? O próprio pode embasar, na verdade, o texto político, pode fundamentar o texto político. Então, eu quero te parabenizar você, o Jack, a professora, por essa pesquisa, e estou super afim de ler ela todinha, tá? O trabalho concluído para a gente utilizar, inclusive, como referência aqui em Canoas, lá no Pará. Parabéns novamente.
Que bom. Muito obrigada, professora Augusto. Com certeza, ela é também, ela nessa perspectiva do texto, com certeza, né? De acordo com o Bal e a Gold, é justamente isso, né? Nós vamos ter esse texto, daqui a pouco isso interfere na prática, estratégia, e aí a gente vai levando, com certeza. Perfeito. Muito obrigada. Alguém mais? Acho que está todo mundo impactado. Uma coisa que a gente precisa comentar, né, Guilherme e Jack? Começou, né, com a minha entrada lá no Conselho, eu participei em 2017, 2018, um pouquinho de 2019, do Conselho Municipal de Educação. E, principalmente, o que o Conselho exara, né, são os pareceres, e principalmente das escolas de educação infantil, porque o município, ele tem a obrigatoriedade, né, em relação à educação infantil. E o ensino fundamental em colaboração com o Estado. Então, essa é a incumbência do município. Então, o Conselho tem que autorizar, credenciar as escolas de educação infantil. É um trabalho hercúleo. E eu entrei justamente na Comissão de Educação Infantil, né, que é a que mais, obviamente, que eu ia entrar no lugar que mais trabalho tinha. E aí foi uma coisa de louco, porque foram emitidos inúmeros pareceres. Muitos deles eu que fiz, né? Eu fui relatora de diversos, e aí eu comecei a perceber que havia apontamentos em relação, por exemplo, à educação especial, à educação em direitos humanos, e isso tudo era apontado porque a gente leu esses documentos, a gente lê projeto político-pedagógico, regimento escolar, etc. E havia, nos pareceres anteriores, apontamentos, agora são meus cachorros latindo, havia apontamentos em relação a isso, mas não havia nenhum apontamento em relação à música. E aí, eu disse, não, então vamos começar. E aí eu trouxe o quê? A lei. Mas a lei está aí. Não tem que ser uma pessoa detentora da lei. Mas o que falta? E aí, assim, essa é uma reflexão que eu já faço, para a gente depois colocar nas conclusões desse trabalho. Precisaria ter no Brasil alguns regulamentos ou alguma forma de regular a atuação dos conselhos estaduais e municipais de educação, e isso talvez devesse vir do Conselho Nacional, porque senão fica, cada um vai para o seu lado que quer. Tinha que ter, não, nós temos que ver todas essas legislações, e ter um rol de legislações, e tem que ter alguém alimentando essa legislação, porque vocês sabem que a legislação ela muda da noite para o dia, muitas vezes à madrugada, e a gente não se apercebe isso. Então, teria que ter uma coisa mais organizada. Quem sabe na pesquisa a gente também propõe isso, porque também os conselhos ficam perdidos. Os conselhos são feitos de quem? De pessoas. Eu, por exemplo, era uma delas. Me interessava por isso, mas a gente não consegue, dando aula, porque a gente não é só conselheiro. A gente faz toda uma série de coisas. Então, vejam que é extremamente complexo isso aí. Para a coisa dar certo, teria que ser melhor organizado. Então, são reflexões que eu também deixo para nós pensarmos e que essa pesquisa consiga ajudar para a gente melhorar a educação como um todo e a nossa educação musical no Brasil, né? É isso. Acho que agora todo mundo está cansado, né? Então, eu vou finalizar o encontro de hoje. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa aqui para alguém perguntar algo. Não, só a vingança, né, Jack? A vingança da cadelança daquele cara. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que foi uma tarde extremamente produtiva. Então, tivemos o compartilhamento de 2 pesquisas nossas, e quero dizer que agora aguardem cenas dos próximos capítulos da Bárbara também, em relação a isso. Já vão começando a acionar a câmera, porque a Fabiane, daqui a pouco, a fotógrafa oficial, vai tirar a foto, é bom, né? Tirar a foto. Então, nós vamos ter mais cenas dos próximos capítulos. O que eu quero dizer também? Nós estamos com 2 projetos de extensão
Um deles que é educação musical e literária em prol da vida e educação musical na escola. E a gente tem a Jennifer participante, a gente participando, a gente tem a Nicole também, que ela não conseguiu participar, mas elas também são bolsistas. Temos 2 bolsistas de extensão, agora mais 2 bolsistas de pesquisa novos, o Jack também aí como bolsista, e a gente vai oportunamente apresentar essas atividades de extensão que transversalizam com pesquisa, e a Fabiane, nossa orientanda do mestrado, também está participando disso. A gente embola tudo junto e faz todo mundo trabalhar, né? E todo mundo se envolve nesse sentido. Então, a gente vai apresentar oportunamente. Quero dizer que a partir do próximo sábado, nós também teremos os nossos estudantes da especialização compartilhando as suas perspectivas de pesquisa com vocês, ou conosco, então, né? Que é uma forma de nós experienciarmos. Então, agradeço imensamente a presença de vocês. Vamos fazer agora a nossa pose para a fotografia. Vamos ver se todo mundo abriu. Os que aparecem. Todo mundo tem a câmera aí? Isso. Liga um X. Não fujam. Deu. Vou mandar para aqui. Então, agradeço. Aí a gente vai fazer uma pequena linha e depois eu continuo com os meus orientandos, ok? Um beijo muito grande para todo mundo. Muito obrigada pela presença e um bom final de semana. Tchau. Tchauzinho.